fala dessa vacina. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim, beleza, né? Então, gente, bom dia aí para quem chegou por agora, né? Para quem chegou atrasado. Vamos fazer uma revisão rápida do que a gente falou na semana passada. Nossa, semana passada a gente falou dos anticorpos, falamos do IgA, IgD, IgM, IgE, né? E aí ficou faltando só o IgG que a gente finaliza na aula de hoje, tá? Então, essa aqui é a estrutura básica de um anticorpo. Sério, Renato? Qual laboratório? Tá fazendo por quanto? Me fala aí. É, Inclusive, isso aí é uma coisa que a gente tem, que eu vou falar para vocês na aula de hoje, desse exame. Às vezes o exame é barato, mas às vezes ele é só de uma banda e não compensa fazer, não faz diferença. Ah, o da minha professora. Tá bom, entendi. É, essa aqui, gente, é a estrutura básica de um anticorpo, tá? Então, quando a gente for corrigir o exercício lá da plataforma digital, a gente vai relembrar aqui essa estrutura. Um anticorpo, ele tem essa região aqui, ó, que é a região variável, que é a região FAB, tá? E aí, além dessa região FAB, né, que é a região variável onde liga o antígeno, o anticorpo também tem essa região FC. A região FC é responsável pela função efetora do anticorpo. Então, a região FC, ela é constante, tá? Eu vou até compartilhar uma tela aqui com vocês, lá da plataforma digital, que ali mostra, né, o desenho aí dos anticorpos. Deixa eu acessar aqui. Quem teve a curiosidade, ficou bem bonitinha a morfologia dos anticorpos lá na plataforma digital. É a unidade 4, né? A de anticorpo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Unidade 4. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui para eu compartilhar o. Está abrindo aqui minha tela. Deixa eu ver, acho que foi no desafio que apresentou. Não, aqui. Foi no infográfico. Cadê vocês? Aqui, gente, tem a imagem, né, dos anticorpos. Então, aqui é a classificação dos anticorpos com a estrutura deles. Então, aqui aparecem, né, os 5 tipos de anticorpos. O IgG, IgE, IgD, IgA e o IgM. O que vocês observam? Todos eles, os 5, eles têm a estrutura básica. O que é a estrutura básica? A estrutura básica é o Y, né? Que eu tanto desenho para vocês. Então, por isso que a gente fala que é a estrutura básica de um anticorpo. Para ser anticorpo tem que ter essa estrutura, tá? Todos têm o Y. O IgM, vocês observam que eles têm 5Y. Então, o IgM, a estrutura do IgM, ela é pentamérica. O IgA, vocês observam que ele tem 2Y. Então, o IgA, ele tem estrutura dimérica, tá até aqui, né, na lateral, né? O IgG, o IgE e o IgD, eles são monoméricas, só tem uma estrutura. Mas vocês observam que a porção FC é diferente. A porção do IgG, FC do IgG é essa amarelinha, a porção da FC da IgE tem essas 3 partes, é azul, né? A porção FC do IgD é esse meio esverdeado. Então, essa aqui é a função básica, é a estrutura básica do anticorpo. Então, tem aqui a região, o sítio de ligação do antígeno, né, que é essa região variável, que eles colocaram aqui como vermelho, e tem aqui, ó, a região constante, né, que essa é a região constante, é responsável pela função do anticorpo, né, e aqui está o anticorpo esperando o vírus sair da célula para ele ir e atacar. Então, vamos voltar lá. Então, essa é a estrutura básica do anticorpo que vocês viram lá na plataforma digital, né? E que a gente comentou aqui nas nossas aulas também. Então, aí vamos falar de cada anticorpo brevemente. O IgA, o IgD, IgE, IgM e IgG. O IgA, vamos relembrar.
O IgA é a imunidade passiva neonatal. O que é imunidade passiva neonatal, gente? Conversa aí comigo. Passiva neonatal. A mãe transmite para o filho. Exatamente, né? Essa transmissão é feita pela secreção, pelo leite materno, tá? IgA, gente, IgA é um anticorpo. IgA é um anticorpo de mucosa. Então, a gente encontra IgA no trato gastrointestinal, no trato respiratório, lágrima, no leite materno. Então, são lugares que a gente encontra o IgA, tá? Então, é a imunidade de mucosa. O IgD, ele é um receptor de antígeno da célula B virgem, ou seja, a única coisa que o IgD faz, né, é identificar o antígeno. Então, ele identifica o antígeno e internaliza o antígeno. Lembra lá do que nós falamos na aula passada, né? Tem a célula B virgem, e a célula B virgem ela é uma célula apresentadora de antígeno. Então, para essa célula apresentar o antígeno, ela precisa endocitar. Então, ela tem os anticorpos lá na membrana, né? Vou até desenhar aqui para vocês, que eu acho que facilita, né? Então, tem a célula B virgem, tá? Que é a célula B virgem. Na membrana dessa célula B tem o anticorpo, né? Então, tem aqui, ó, a porção FC do anticorpo tá aqui ligada, né? A porção FC liga a célula e a região variável, que é aqui a do antígeno, né? Tá aqui as garrinhas aqui do anticorpo. Aí. Então, vou pegar aqui o antígeno como sendo essa estrelinha aqui. Ui. Então, vem aqui, ó, o antígeno vem. Ué, não era a estrela que eu peguei? Ficou doido o negócio aqui. Tá aqui a estrelinha, né? Então, o antígeno, que é a estrelinha, ele é reconhecido pelo receptor, o IgD, né? Então, esse aqui é o IgD, e aí o IgD vai e internaliza esse antígeno, né? Então, ele vai, identifica e coloca para dentro ali. Endocitou, né? Que foi que a gente tinha comentado aí antes da N1, certo? Nós temos um outro anticorpo que é receptor de antígeno da célula B virgem. Qual que é o outro anticorpo, gente, que é receptor de antígeno da célula B virgem? Quem lembra? O outro anticorpo? Ninguém lembra o outro anticorpo, o outro receptor de antígeno? IgM, né? Então, tanto o IgD quanto o IgM, os dois são os anticorpos que identificam o antígeno. Então, os dois são anticorpos que são receptores de antígeno da célula B virgem. Beleza, mas o IgM, além de receptor, qual que é a outra função do IgM? Quem lembra? O IgD é só receptor, né? O IgM não. O IgE é receptor. E o que mais? Ele ativa o sistema complementar. Muito bem, né? Ele ativa o sistema complemento pela via clássica, né? E aí, lembrando, quando ele ativa o sistema complemento, aí o sistema complemento. Nossa, gente, vocês estão escutando a barulheira? Está atrapalhando? Parou, né? Parou. Então, ele ativa o sistema complemento, e aí, quando o sistema complemento for ativado, ele vai executar a função dele, que é a facilitar a fagocitose, a inflamação e a MAC, né? Uma outra função do sistema do IgM, gente, ele é um marcador de infecção, né? Então, ele é um marcador de infecção aguda, de infecção recente.
que significa isso? Se o paciente tiver com a doença agora, nesse momento, o IgM dele vai dar positivo, tá? E se a infecção já tiver acabado, gente? E se a infecção for uma infecção antiga, uma infecção crônica, qual que vai ser o anticorpo? Alguém lembra da aula passada? IgG. IgG, muito bem, né? Então, vou até colocar uma outra tela aqui para vocês. Então, a gente tem esses marcadores de infecção, IgM e IgG. Então, vamos pegar a seguinte situação, só para ver se vocês lembram aí da semana passada. Vamos pegar o caso de uma gestante, ela está fazendo um pré-natal, e aí, quando ela fez anticorpos anti-rubéola, ela fez o IgM e o IgG. Então, deu o seguinte resultado. O IgM dela deu não reagente, e o IgG dela deu, vamos pôr não reagente também. O que isso significa, gente? O IgM e o IgG dela contra a rubéola deu negativo. O que isso significa? Ela não está e também nunca teve contato com o antígeno. Exatamente. Ela nunca teve contato com o antígeno. Ela nunca viu o vírus da rubéola. Numa situação dessa, né, ela tem que tomar muito cuidado para não entrar em contato com o vírus, para não ter transmissão congênita, né? Aí, vamos pegar agora, ela fez o exame, agora deu outro valor. Vamos supor que agora o exame dela deu IgM reagente e IgG não reagente. E aí, gente? O que vocês acham que o médico vai falar para essa mulher? Socorro, né? Socorro, exatamente. Ela está com a infecção agora. Ela está com a infecção nesse momento. O vírus está multiplicando, o vírus está replicando e corre o risco do vírus atravessar a placenta e infectar o feto, tá? Então, socorro, né? Vamos pegar uma outra situação. Se der IgM não reagente e IgG reagente, o que o médico vai falar para ela? Qual o IgG reagente? Parabéns. Tranquilo, parabéns, você está sossegada, né? Você já entrou em contato com o vírus, você está imunizada. Ou então você tomou vacina, né? Então você está imunizada. Então, como você está imunizada, você pode ficar despreocupada, porque não corre o risco de você transmitir rubéola para o seu filho, não corre de você adoecer durante a gestação. Tranquilo, vida que segue, vai ser feliz aí com a sua gravidez, né? Quando ela deu o IgG reagente, o IgG é um marcador de infecção antiga ou de infecção crônica. Então, no caso de rubéola tem cura. Então, como rubéola tem cura, deu positivo, né? Ela já teve contato, já curou, então agora ela tem um anticorpo de memória, tá? Inclusive, né, vou aí falar aí no caso do coronavírus, já que vocês começaram a me perguntar, coronavírus a gente também tem essas detecções de anticorpos diferentes, a gente tem detecção de anticorpo IgM e tem detecção de anticorpo do tipo IgG. Então, se você faz o exame hoje e o seu IgM dá positivo, significa o quê? Que você está infectado com o Covid-19. Significa que vocês têm o vírus, você está na fase aguda da doença e corre o risco de transmitir esse vírus para outras pessoas. Então, se você tiver o IgM positivo, fica isolado, fica em casa, não olha nem para o seu filho, nem para sua mulher, porque você corre o risco de transmitir a doença para eles. Você está com IgM positivo, tá? Agora, e se o IgM der não reagente e o IgG der reagente? Se o IgG der reagente, significa que você já teve contato com o vírus, tá? Inclusive, saíram alguns estudos aí nessa semana
estudos bem positivos, né? Foram estudos bons mesmo, que eles tá bem certo, tá assim, bem direcionado, de que quando a pessoa tem contato com o vírus uma vez, com o Covid-19, ele não corre o risco de ter Covid-19 de novo. Ou seja, esses estudos estão mostrando, né, que tem uma imunidade protetora. Ou seja, entrou em contato uma vez, não adoece mais, igual acontece aí com a rubéola, tá? Então, se você faz um exame e der IgG positivo e o IgM não reagente, né, o IgM negativo e o IgG positivo, significa que você está protegido, que você tem anticorpo de memória. Você já entrou em contato com o vírus? Sim, você já entrou em contato com o vírus. Mas corre o risco de você transmitir o vírus? Não. É uma infecção antiga. Já teve, já passou, já curou, agora você está protegido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, no caso, assim, que eu vi uma matéria de, não sei se é verdade, que o vírus estava sofrendo mutação. Nesse caso, o que acontece? Não, se o vírus sofrer mutação, Giovanni, aí é outro vírus. Anticorpo é específico. Então, se o vírus sofre uma mutação, é outro vírus. Então, aquele anticorpo que o paciente tem é só contra a Covid-19. Sofreu mutação, aí tem que ser outro anticorpo. Aí esse já não serve mais. É igual a gente já comentou em outros momentos. Coronavírus sempre existiu, né? A Covid-19, que é um novo vírus. Então, o coronavírus, muita gente já tinha anticorpo contra o coronavírus, mas contra outros tipos de coronavírus. Contra o Covid-19 não tinha. E aí, por isso que teve a pandemia, né? Agora, se o vírus sofrer mutação de novo, vamos supor que ano que vem o vírus sofra uma mutação e que seja um novo coronavírus. O problema vai acontecer tudo de novo. Sofreu mutação, é outro vírus, tá? O anticorpo é extremamente específico. Então, essa imunidade protetora é contra a Covid-19. Existem vários tipos de IgM e IgG? Como assim? Não. Sim. Vai ter um IgM, vamos supor, vamos pegar o caso, rubéola é um IgM, citomegalovírus é outro IgM, doença de Chagas é outro IgM, exatamente, para cada patógeno. Por isso, Alessandra, é até uma questão da plataforma isso aí, tá? O anticorpo tem a região variável aqui, ó, não é? A região lá variável, que eu mostrei para vocês, essa região variável, ela varia, ela muda. Então, a cauda do anticorpo é a mesma. A cauda do anticorpo é constante. Então, todo o IgG, para qualquer patógeno, a cauda é a mesma. A porção FC é a mesma, tá? Mas essa região aqui muda. Cada patógeno, isso aqui vai mudar no anticorpo. Então, a gente tem um anticorpo para cada patógeno. Por isso que a gente fala da tal da especificidade. Por isso que a gente falava que a resposta imune adquirida, ela é específica, porque tem essa especificidade. Para cada antígeno, um anticorpo diferente. Exatamente. Tá? Entendeu, gente? Entendeu, né? Então, vamos lá. Qual é o risco? Uma pergunta, né? Qual é o risco do paciente ter IgM reagente e IgG reagente? Qual é o risco disso acontecer, gente? O que é que vocês acham? Pode acontecer de ter IgM e IgG reagente? Acredito que sim, professor. Sim, pode acontecer. Por quê? A gente tem uma curva de anticorpo, tá? Então, vamos pegar aqui o caso do IgM e do IgG. O IgM, ele é o primeiro anticorpo que vai aparecer. Só que o IgM, ele demora um tempo para ele ser produzido. Ele demora dias, ele demora semanas. Então, quando a gente olha aqui na linha do tempo, né? Esse período aqui é um período em que o paciente já foi infectado,
Vou desenhar aqui para vocês, né? Então, esse período aqui é um período em que o paciente foi infectado, mas que ele ainda não produziu anticorpo. Lembra lá que o anticorpo demora dias, demora semanas, né? Para ele ser produzido. Então, aqui é um tempo para começar a produção de anticorpos. Isso pode demorar dias, isso pode demorar semanas, né? Beleza. Aí depois passou dias, passou semanas, IgM começa a ser produzido. Então aqui nós temos o IgM, né? Então o IgM começa a ser produzido, tá? Aí começa a aumentar o número de IgM. Até que IgM tem o pico, lá na infecção aguda. Depois que passa essa infecção aguda, né? O IgM começa a declinar. Começa aí a diminuir aí o IgM. E aí a pessoa vai ficar sem anticorpo? Não. Aí começa a aumentar a quantidade de anticorpos do tipo IgG. Vou arrumar minha curva aqui, né? Então aí, aqui, ó, começa, né, ter os anticorpos do tipo IgG. Então, vocês observam, né, que o IgM vai diminuindo e o IgG vai aumentando. Mas tem um período aqui, ó, em que as duas curvas aqui se juntam, tá? Então, é um momento aqui que o IgM dá positivo e que o IgG dá positivo. Mas o que significa? O paciente está saindo da fase aguda e entrando na fase crônica. E aí o IgG é o anticorpo de memória, né? O IgG é o nosso principal anticorpo. O IgG é um anticorpo de vacina, por exemplo, né? Então, ele é o nosso principal anticorpo. Então, ele aqui, ó, ele vai durar eternamente, se Deus quiser, né? Tomara que sim. A intenção é que tenha células de memória que dure eternamente. Alessandra, você caiu aí sua internet, mas você pegou a explicação de por que tem um anticorpo para cada patógeno? Não, é o seguinte, então vamos voltar lá, né? Anticorpo tem a região variável, a região FAB, que eu acabei de mostrar para vocês lá na plataforma digital, né? E anticorpo tem vou até compartilhar aqui de novo, para a gente relembrar. Então, o anticorpo tem essas duas estruturas, que eu comentei com vocês. Já abri aqui minha tela. Aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa região vermelhinha é variável, ou seja, ela vai variar. Ou seja, para cada antígeno, essa estrutura vermelhinha muda, entendeu? Mas essa azul aqui, ó, ela é a constante, ou seja, o IgG, ele tem a porção FC, tem a cauda, né? A FC, ela sempre vai ser constante. Então, para todos os patógenos, o IgG para todos os patógenos, a porção FC é a mesma, exatamente a mesma, porque ela é constante. Mas a vermelhinha aqui, ó, ela muda. Então, para bactéria meningo B é 1. Para o Trypanosoma cruzi, essa região vermelhinha é outra. Para a rubéola, essa região vermelhinha é outra. O coronavírus, essa região vermelhinha é outra. Então, a região vermelha, ela varia. Ela é variável. Tá? Então, ela vai mudar de acordo com o patógeno. E graças a isso, né, que a gente tem anticorpo contra vários tipos de micro-organismo. Então, anticorpo a gente tem contra vários tipos de micro-organismo graças a essa variabilidade dele aí. E aí, lembrando, né, anticorpo é a resposta imune adquirida. A resposta imune adquirida é específica, ou seja, é um anticorpo para cada antígeno. É um IgG para cada antígeno. Então, se eu detecto no sangue de um paciente IgG contra Trypanosoma cruzi, ele tem doença de Chagas. E se eu não encontrar IgG contra rubéola, ele não tem rubéola. São IgGs diferentes? Sim, são IgGs diferentes. É a famosa especificidade da resposta imune adquirida adaptativa, certo?
Um outro ponto que eu quero falar para vocês, entendeu, Alessandra? Tranquilo? Sim? Entendi, ótimo, né? Um outro ponto que eu quero falar para vocês é sobre essa outra imagenzinha aqui, ó, que tem um cachorro brutão assim, né? E tem aqui, ó, uma célula infectada por um vírus. O que é que acontece? Vamos pegar aqui, vou voltar para minha lousa branca, né? Anticorpo, gente, precisa ligar ao antígeno. Então, o anticorpo, ele precisa ter contato com o antígeno. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Vamos pegar aqui o seguinte, vou pegar uma outra tela, melhor, uma tela em branco. Tem uma célula nossa aqui, certo? Tem uma célula nossa aqui. Aí, tem um vírus aqui. Se o vírus estiver fora da célula, vocês concordam comigo que o anticorpo consegue vir aqui e ligar o vírus? Agora, vamos supor que esse vírus esteja aqui, ó, dentro da célula. O vírus está dentro da célula. Vocês acham que o anticorpo consegue ligar a esse vírus dentro da célula? Não, não consegue, tá? Então, com isso, gente, anticorpo só tem ação contra aqueles antígenos que são extracelulares. Então, o antígeno ele tem que estar fora da célula, o antígeno tem que ser um antígeno de membrana da célula, mas se o antígeno estiver dentro da célula, ele não detecta, tá? Então, por isso, né, que aqui na plataforma digital, ele colocou aquele desenho lá para vocês, né? Eu até voltar lá para vocês verem. Tá lá, né, o anticorpo lá, doido para pegar o vírus, né? Tá lá, e ele pensando, esperando, eu tô aqui esperando que o vírus saia da célula infectada. Porque enquanto o vírus estiver dentro da célula, ele não consegue fazer nada. Mas na hora que o vírus sai da célula, ele consegue ir lá e grudar no vírus e neutralizar este vírus. Entendeu, pessoal? Beleza, né? Então, vamos continuar aí para os outros anticorpos que a gente falou na semana passada, né? Então, a gente já falou do IgM, falamos do IgD. Outro anticorpo que nós temos é o IgE. E o IgE, nós falamos muito sobre o IgE na semana passada, né? O IgE, gente, ele é um anticorpo importante contra o quê? Ele age contra o quê? Alguém lembra? Qual é o mitos e alergia. Exatamente. Mitos e alergias, né? Então, o IgE é contra parasitos e nas alergias. Vocês lembram quais são as células que têm receptor para a porção FC do IgE? Basófilos, mastócitos, mastócitos e eosinófilos. E eosinófilos, né? Exatamente. Então, gente, essas três células, elas apresentam, né, receptor para a porção FC do IgE. O que isso significa? Significa o seguinte, que quando o IgE, vamos desenhar o IgE aqui, tem o IgE, tem o anticorpo. O anticorpo IgE, assim como os outros, né, tem a porção FC, bonitinho, e tem a região de ligação do antígeno, a região variável. Então, tá aqui, né, a região que vai ligar ao antígeno, né? Então, esse aqui é um IgE. Tá aqui bonitinho aqui, meu IgE. Certo? Oh, meu Deus, tá difícil aqui hoje, hein? Tá aqui bonitinho meu IgE, né? Aí, o IgE tem a região variável. Tá, a região variável do IgE
Quando quando identifica o estranho, quando ele identifica o antígeno, né? Então, vem aqui o antígeno, a estrelinha, ó, e o IgE encaixa aqui, identifica na região variável dele. O IgE tem aqui a porção FC. Então, daqui está a porção FC do IgE, né? Quais células que tem receptor? Estas aqui. Então, vamos supor que o basófilo vem aqui, ó, e encaixa chave-fechadura. Quando o basófilo encaixa chave-fechadura, por que ele encaixa chave-fechadura? Porque ele tem receptor para a porção FC do IgE. Se ele tem receptor, ele encaixa. Quando ele encaixa, o que acontece? Quando ele encaixa, oh meu Deus, não é isso que eu quero tirar, não. Eu quero tirar o meu setinho, né? Quando ele encaixa, ele vai desgranular, né? Então, quando o anticorpo encaixa aí, chave-fechadura, né? Essa célula vai desgranular, libera os grânulos, né? Os grânulos, no caso do mastócito, no caso de basófilo, os grânulos são de aminas vasoativas, né? Então, ele desgranula e vai liberar as aminas vasoativas, que a principal amina vasoativa que nós temos é a histamina, tá? E aí, essa histamina que vai provocar, aí vai ter as alterações vasculares. Que alteração vascular que vai ter? Vai ter inflamação, né? Então, vai ter edema, rubor, calor, vai ter broncoconstrição, porque altera a circulação de pequenos vasos, né? Tudo devido a essa liberação dos grânulos. Pode aumentar muco, pode aumentar peristaltismo, tudo aquilo que nós comentamos na semana passada, tá? Então, isso que é ter receptor. Inclusive, eu vou até mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Que às vezes vocês têm dificuldade de entender o que é esse receptor. Então, vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar um exemplo. Esse celular aqui é o antígeno, tá? Esse celular é o antígeno. O anticorpo, IgE, tem a região que encaixa chave-fechadura aqui. Então, esse aqui é o IgE, encaixou chave-fechadura no anticorpo, ou no antígeno. Quando o IgE encaixa chave-fechadura no antígeno, aconteceu alguma coisa? Ainda não. Desse jeito aqui, gente, o anticorpo só neutraliza, né? Que a gente já falou um pouco da neutralização. O que é a neutralização? Ele encaixa nos determinantes antigênicos. Não, quando ele encaixa nos determinantes antigênicos, né? Esse antígeno não consegue infectar as nossas células, por isso que neutraliza. Então, tá aqui o antígeno, o IgE vem, ó, pá, encaixa, né? A porção FC do IgE tá aqui. Como a porção FC do IgE tá aqui, quem tem receptor para a porção FC do IgE? O mastócito, o basófilo, o eosinófilo. Aí essas células conseguem vir aqui, ó, e encaixar a chave-fechadura. Quando encaixa a chave-fechadura, eu consigo carregar esse celular. Ou seja, quando encaixa a chave-fechadura, essa célula aqui consegue matar esse antígeno. Entendeu, gente, que essa porção FC? Ou ainda ficaram com dúvidas? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos continuar, né? Então, essa é a função do IgE. Uma perguntinha que eu tenho para vocês. Na aula passada, nós discutimos sobre as alergias ou não? Discutimos sobre tratamento, sobre por que alguns têm sintoma de alergia, outros não. Por que você nunca teve e agora tem alergia? Por que você tinha e agora não tem mais? Nós discutimos sobre isso na aula passada? Falou só um pouco, professora, mas não aprofundou, não. Não aprofundou, não? Então, vamos aqui falar, vamos aqui falar novamente, né? Vou falar bem breve, porque a gente tem que falar de outras coisas na aula de hoje ainda, mas vamos lá falar das alergias.
Primeira pergunta que vocês sempre me fazem. Professora, eu comi camarão e não tive nada. Aí, de repente, teve um dia que eu comi camarão e me deu alergia. Por que, professora? Por que isso aconteceu? Né? Primeira coisa, gente, primeira coisa é a seguinte: anticorpo é resposta imune adquirida. A gente nasce com todos os anticorpos? Não. A gente precisa ter contato com o antígeno para produzir o anticorpo, tá? Então, quando você entra em contato pela primeira vez contra o antígeno, contra o alérgeno, você não tem anticorpo. Você está entrando em contato pela primeira vez, certo? Então, você não tem anticorpo específico contra ele. Então, quando você entra em contato pela primeira vez, né, tem aquele processo de apresentação de antígeno, aquele processo demorado. Vai demorar dias, vai demorar semanas para você produzir o anticorpo contra aquele alérgeno, contra aquele camarão, por exemplo, tá? Então, essa resposta, ela é uma resposta lenta, né, demorada, demora dias, demora semana, é uma resposta branda, é uma resposta leve. Então, às vezes, nesse primeiro contato, às vezes você nem vai sentir nada. Ou, às vezes, você até sente alguma coisinha de resposta imune inata, né? Sente ali uma coceirinha, mas logo passa. Coisa rápida. Nada muito grave, tá? Só que aí, gente, você entrou em contato com o camarão de novo. Resolveu comer camarão de novo. Só que agora, você está entrando em contato pela segunda vez contra o mesmo antígeno. Então, agora você já tem IgE. Quando você entra em contato pela segunda vez, seus mastócitos e o IgE tá lá, ó, prontinho, doido, para identificar esse alérgeno e desgranular. Então, a segunda resposta, o segundo contato, a resposta, ela é mais rápida, tá? Ela é mais rápida e ela pode ser mais grave. Então, às vezes você entra em contato pela segunda vez, você já começa a ter um trem ruim aqui na garganta, mas melhora. Toma um antistamínico que melhora. Mas você gosta demais de camarão, e aí você come de novo. Gente, se você comer de novo, o pico de resposta vai ser maior. Quanto mais você entrar em contato com o alérgeno, maior vai ser o pico do anticorpo. Quanto maior o pico do anticorpo, mais anticorpo você tem. Quanto mais anticorpo você tem, pior vai ser, mais células serão desgranuladas, né? Então tem que tomar cuidado, gente. Com alergia não se brinca. Se você manifestou reação alérgica contra um determinado alérgeno, foge dele, some dele. Não brinca com alergia, porque a resposta vai ser cada vez pior. Até chegar uma hora que você não consegue nem chegar no hospital, né? Para tomar um antistamínico aí na veia, tá? Para tomar um antialérgico na veia. Outro detalhe. Outra coisa que está relacionada com esse pico do anticorpo, a quantidade de alérgeno que você entra em contato. Olha o que aconteceu na aula dessa semana, uma aluna fez esse relato de caso que é ao vivo, né? Eu não lembro mais de que turma que ela é. Ela sempre sanitizou a casa dela com que boa, sempre. Compra que boa, só que a que boa é diluída, põe lá, deixa de molho lá na água para tirar a mancha, pega que boa para limpar o cantinho ali do cachorro, sei lá, limpar o piso, né? Só que ela entra em contato com pequenas concentrações da que boa, porque ela está diluída, né? Então ela entra em contato com um pouco hipoclorito. Só que ela entrou em contato. Então ela já tem IgE contra o hipoclorito. Teve um dia que ela estava trabalhando, e ela trabalha em estabelecimento da área da saúde. E aí a desinfecção desses locais da área da saúde, os produtos são mais fortes. E aí ela estava numa sala, e a menina da limpeza veio e jogou o hipoclorito puro para sanitizar a área em que ela estava. Na hora que ela inalou o hipoclorito, em altas concentrações,
tinha muito, muito concentrado, ela teve uma reação imediata, que ela teve um edema de glote, que ela desmaiou na farmácia. A sorte dela é que ela trabalhava quase em frente a um hospital. Aí pegaram ela, correram com ela para o hospital. Quando chegaram na emergência, ela já estava desacordada. Aí, na hora, já injetaram na veia dela um Fenergan, um antihistamínico, né? Para bloquear essa reação da histamina. Muitos casos aplicam corticoide também, porque além da histamina, tem o processo inflamatório, então já aplica um corticoide também, tá? E além disso, tem que reanimar. Ela chegou lá apagada. Ela chegou lá em coma, apagada. Né? Aí, como que eles fizeram para reanimá-la? Tacaram adrenalina nela também, para ela voltar a viver, né? Então, gente, com alergia não se brinca, tá? E aí vem a minha outra pergunta para vocês. Nossa, professora, agora eu fiquei preocupada. Eu gosto tanto de limpar minha casa com que boa. Nossa, professora, não vou usar que boa mais, não. Calma. Respira. Nem todo mundo tem alergia ao hipoclorito. A alergia, ela é do indivíduo. E aí vem o que eu falo para vocês. A alergia é uma desregulação da resposta imune. A alergia é uma resposta imune exacerbada, descontrolada, tá? Então, não é todo mundo que vai ter alergia. A alergia é uma predisposição hereditária. É uma doença de hipersensibilidade que a gente fala, é uma doença de hipersensibilidade tipo 1, tá? Ela não é assim, a população inteira vai ter alergia ao hipoclorito, não, tá? Porque ela é uma desregulação da resposta imune. Então, pessoas que têm uma predisposição hereditária a produzir muito IgE. Então, essa pessoa, ela tem uma predisposição hereditária a produzir mais IgE que o normal. Então, desgranula muita célula. Como desgranula muita célula, a resposta vai ser pior, exacerbada, descontrolada. Então, o problema da alergia é esse, é o descontrole da resposta imune, a desregulação da resposta imune, tá? Vamos pegar o exemplo. Eu não sou alérgica. Eu tenho IgE? Sim, eu tenho IgE, mas os meus IgE são nos níveis normais, de tal forma que quando eu entro em contato com uma quiboa, com um alérgeno, meu IgE chega, identifica, a célula desgranula, mas desgranula pouco. Como desgranula pouco, não vai ter as alterações sistêmicas. Muitas vezes eu não vou nem sentir efeito, não vou ter sintoma nenhum. Ou às vezes eu dou um espirro, e pronto, resolveu, passou, né? Agora, já tem outras pessoas que têm a predisposição a produzir muito IgE, tá? Então, se essa pessoa produz muito IgE, a resposta dela não vai ser igual à minha. A resposta dela vai ser desregulada, vai ser exacerbada. E aí, por isso que tem alergia, tá? E com alergia, não se brinca. E aí vem a terceira pergunta que geralmente vocês me fazem. Professora, você comentou aí que quanto mais entra em contato, pior fica. Mas eu não estou entendendo, professora. Olha o que aconteceu comigo. Minha mãe me falou assim, que quando eu era criança, eu tinha muita alergia. Mas hoje, professora, eu já não tenho alergia, não. Como assim? Por quê? As alergias não é uma desregulação da resposta imune? O que a gente observa? Criança, o sistema imune é imaturo. Então, quando criança, às vezes acontecem falhas na resposta imune. E às vezes tem essas respostas exacerbadas, principalmente quando a criança entra em contato com uma grande quantidade de alérgeno de uma vez, ela tem essa resposta exacerbada, tá? Mas aí, à medida que a criança vai crescendo, que a pessoa vai envelhecendo, né?
essa resposta, ela vai sendo controlada, ela vai sendo regulada. É como se você fosse ensinando o seu sistema imune como trabalhar. Que é um mecanismo parecido com o das vacinas. Quem aqui é muito alérgico sabe que existe um tratamento que eles chamam de vacina contra a alergia. O que é aquela vacina ali contra a alergia, gente? Na vacina, tem o alérgeno. Só que tem o alérgeno em pequenas concentrações. De tal forma que a pessoa diariamente vai inoculando intradérmico essa vacina. Só que em pequenas concentrações. Como é em pequenas concentrações, é como se você fosse ensinando o seu sistema imune a trabalhar, a combater aquele alérgeno de forma controlada. Porque se você entra em contato com muita quantidade, ele desregula. Então, você vai pondo pouquinho, todo dia, põe mais um pouquinho, até ele aprender. Aí, quando ele aprende a destruir de forma regulada, não tem a exacerbação. Só que é um tratamento garantido? Não, não é um tratamento garantido, né? Porque você vai tentar ensinar o seu sistema imune a não falhar, a não exacerbar, né? Mas é uma tentativa, gente. Para uns dá certo, para outros não. Para uns melhora, tá? Então, para uns a resposta, a alergia diminui, mas ela não acaba. Para outros já acaba. Então, não é algo garantido. E um tratamento também bem parecido com isso é homeopatia. Nós também temos homeopatia para tratar o alérgeno. Vocês ainda não tiveram homeopatia. Acho que vocês vão ter homeopatia no 7º período, eu acho, no próximo período, né? O que é a homeopatia? Muita gente não acredita em homeopatia. Por quê? Porque na homeopatia você pega o alérgeno, vou falar no caso específico de alergia, tá? Aí, não tomou e não funcionou, né, Alessandra? Acontece. Como que funciona a homeopatia? A homeopatia para alergia. Por exemplo, a pessoa tem alergia à poeira. A gente pega a poeira, coloca dentro de um vidrinho e faz as dinamizações, que vocês vão aprender lá no próximo semestre. O que são essas dinamizações? Você vai diluindo esse alérgeno. E dilui, e dinamiza, e dilui de novo, e dinamiza, e dilui de novo, e dinamiza, e dilui de novo, e dinamiza. Até que chega um ponto, gente, que no frasquinho ali fica só água. Por isso que muitos não acreditam. Porque fala que não tem nada, não tem um ativo, dilui demais, nananã e tal. Mas para alergia, a gente vê uma resposta boa. Por quê? Porque na alergia, gente, a homeopatia, aquele medicamento homeopático, ele é proveniente do alérgeno. Muito diluído. Então, ali, não vai provocar alergia no paciente, porque ele está muito diluído, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma tentativa de ensinar o sistema imune desse paciente a não falhar, tá? Entenderam o que acontece nas alergias? Alguma dúvida? Sim, e você está vendo uma resposta boa, Ana? Sim. Eu vou ser bem sincera para vocês. Gente, eu já presenciei resultados excelentes com homeopatia para alergia. Com criança, então, a resposta é muito boa, tá? E a homeopatia é muito mais barato do que essas vacinas que os alergistas indicam, né? Então, quem tem alergia aí, faz um teste com homeopatia. Eu, pelo menos, acredito e já observei casos perto de mim que teve uma resposta. Teve casos que o paciente, às vezes, não curou da alergia, mas melhorou muito. Não tem mais aquela resposta exacerbada. Tem uma resposta pequena, mas ainda ficou. Mas, assim, já melhorou, né? Aí, farmácia de manipulação trabalha muito com medicamento homeopático para alergia. Então, só ir atrás da UANA aí, ó, gente, que a UANA tem o segredo aí do medicamento. Lá na farmácia que ela trabalha, produz.
né? Faz uns desconto aí pros coleguinhas, Luana. Eu acho que você trabalha na terapêutica, não é? A terapêutica para homeopatia não existe melhor em Goiânia, gente. Medicamento, eu tô como vocês, estou fazendo propaganda de graça aqui. Na Nato Farmos, achei que era na terapêutica. A terapêutica também é muito boa na homeopatia, tá? A dona de lá, ela é especialista em homeopatia. A Tânia. Já trabalhou, né? E aí, gente, entenderam? Então, vocês entenderam o IgE, entenderam o IgM, entenderam o IgA, o IgD, agora vamos para o famoso IgG, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. O IgG, alguém quer falar alguma coisa? Professora, Diga. é só um aviso. A Andressa Medeiros falou que não vai assistir a aula porque ela está trabalhando. Tá, tudo bem. Fala para ela fazer o exercício da plataforma para ela não ficar com falta, tá? Tá bom, obrigada. Vamos lá, gente, para o IgG. O IgG, ele é o nosso principal anticorpo. O IgG, ele é o anticorpo lá da vacina. É um anticorpo de memória, tá? O IgG, ele faz opsonização, ele faz neutralização, opsonização. IgG também consegue ativar o sistema complemento. E o IgG também tem a imunidade neonatal. O que é essa imunidade neonatal? O IgG, ele atravessa a placenta. Então, a mãe transmite anticorpos protetores do tipo IgG pela placenta. E lembrando, o único anticorpo que atravessa a placenta é o IgG, tá? E o IgG tem aquela ADCC que a gente já comentou lá na imunidade tumoral, né? Que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo, né? Vamos lá para o IgG. Quais são as funções efetoras do IgG? Primeira coisa, neutralização. O que é a neutralização? É aquilo que nós já comentamos. Tem um antígeno aqui. Tá aqui o antígeno. O antígeno, ele tem vários epítopos. Ele tem vários determinantes antigênicos. Certo? Para esse antígeno provocar doença na gente, ele precisa infectar uma célula nossa. Vamos supor que aqui está a célula. Então, esse antígeno, ele precisa vir aqui, encaixar nessa célula nossa, para penetrar nas nossas células e nos nossos tecidos, para provocar doença na gente, tá? O que o anticorpo faz? O anticorpo vem e vai encaixando nas estruturas desse antígeno todinho. Quando ele opsoniza esse antígeno, como que esse antígeno vai entrar nessa célula? Ele não entra. Por quê? Porque o anticorpo impede que esse antígeno liga nos receptores das células. Como que o anticorpo impede que esse antígeno liga nessa célula? Ele impede bloqueando, encaixando nos determinantes antigênicos, nos epítopos, tá? Então, essa é a neutralização. Como que é a neutralização? O anticorpo impede a ligação do antígeno aos receptores específicos das nossas células. E aí neutraliza. O que é a opsonização? A opsonização, a gente já comentou de opsonização em outros momentos. Vou pegar um exemplo aqui, deixa eu pegar... vou apagar esse aqui, e aí a gente faz aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse aqui vai ser o IgG, tá? Vamos mudar os anticorpos aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, que a gente tem uma bactéria. Vou desenhar uma bactériazinha aqui para vocês. Tá, aqui é a bactéria. Aí o anticorpo vai encaixando nos determinantes. Então, o anticorpo ele vai opsonizar tudinho, né? Então, a região variável do anticorpo identifica o antígeno. Identifica aqui, por exemplo, essa bactéria, né? E a porção FC tá aqui. E aí, lembrando que vai ter anticorpo por todo esse patógeno, né? Aí, gente, a porção FC tá disponível, não tá? Aí a porção FC tá disponível. Macrófago, fagócito, tem receptor para a porção FC
do IgG. O que significa isso? O fagócito vem aqui, ó. Não é isso que eu quero, é isso aqui. Não é isso que eu quero também, não. É difícil aqui. Aqui. O fagócito vem aqui, ó. E encaixa chave fechadura no anticorpo IgG. Como o macrófago tem receptor para a porção FC, ele vem aqui, ó, e encaixa chave fechadura. Quando ele encaixa a chave fechadura, o que ele vai fazer? Fagocitose, tá? Ué, fala para ela ir tentando, porque eu tô aceitando todo mundo. Fala para ela fechar e entrar de novo que vai dar certo. Então, deixa eu só ver aqui um negócio que me mandaram uma mensagem aqui também. Pronto. Mas é só ela tentar, gente. Fala para ela ir tentando aí, porque eu não tô bloqueando nada, não, tá? Uma coisa, fala para ela fechar o navegador dela e abrir de novo. Então, gente, o macrófago, ele tem receptor para a porção FC do IgG. Então, o que a opsonização faz? Como a gente falava lá no sistema complemento, a opsonização, ela facilita a fagocitose. O que é mais fácil fagocitar? Uma bactéria que está doida, multiplicando loucamente, ou uma bactéria que foi opsonizada, neutralizada? A bactéria que foi opsonizada, né? E aí, o anticorpo vem, a porção FC fica disponível, e aí o macrófago vem e encaixa. Exatamente aquele caso que eu falei. Bactéria, anticorpo, macrófago. Encaixou, chave fechadura, fagocitou, né? Então, o anticorpo, ele liga ao antígeno, e a porção FC vai ligar a quê? Vai ligar ao receptor de FC do fagócito. Então, com isso, facilita a fagocitose desse jeito aqui. Então, esse aqui é um macrófago. Deixa eu escrever aqui, né? Então, esse aqui é um macrófago. Certo? Outra função, então, aqui, né, o IgG, tá o IgG ajudando o macrófago. Então, o IgG facilita a fagocitose. Outra função do IgG é ativar o sistema complemento, assim como o IgM, né? O IgM também faz isso. Então, o IgG ativa o sistema complemento, né? Então, o IgG também ativa o sistema complemento. Por que que o IgG também ativa o sistema complemento? Porque o sistema complemento tem receptor para a porção FC do IgG. O que significa isso? Quando o anticorpo vem aqui, ó, e neutraliza, vamos apagar aqui. O sistema complemento vem aqui e encaixa. Vou pôr o sistema complemento como sendo esse quadradinho. O sistema complemento vem aqui, ó, pá, encaixa chave fechadura. Quando o sistema complemento encaixa chave fechadura no anticorpo, e o anticorpo está ligado ao antígeno, né, ativa a cascata proteolítica. Então, desse jeito aqui, ó, ativa o sistema complemento. Ativa a cascata proteolítica do sistema complemento. E aí, o que vai acontecer? A inflamação, né, a opsonização também, que facilita a fagocitose, e a MAC, a lise dessa bactéria. Então, o IgG também ajuda o sistema complemento. Então, o que a gente está falando? IgG ajuda macrófago, o IgG ajuda o sistema complemento, né? E uma outra situação que a gente viu do IgG é aquela seguinte, deixa eu apagar aqui de novo, né? Uma outra situação que a gente viu do sistema do IgG é o seguinte, aqui, ó, a gente tem uma célula tumoral. Vou até escrever aqui. Essa aqui é uma célula tumoral. A célula tumoral, ela pode ter, lembra lá do que a gente falou da atividade, da aula de imunidade tumoral, né? A célula tumoral, ela tem antígenos tumorais. Esses antígenos tumorais podem ser antígenos de... Os antígenos tumorais podem ser antígenos de membrana, né? E as glicoproteínas, igual vocês falaram lá na aula de imunidade tumoral. Então, tá aqui, ó, o anticorpo
encaixado, ligado no antígeno tumoral. E aí, gente? E aí vem a outra parte do anticorpo, né? Então, aqui é uma função dele, aqui é outra função dele, e a outra função dele é a seguinte: a NK tem receptor para a porção FC do IgG, né? Aí vem a célula NK aqui, ó. Encaixa, chave, fechadura. Então, aqui, ó, a gente vai ter a NK. E aí vem e encaixa, chave, fechadura. Aí, desse jeito, a NK libera os grânulos para matar esta célula tumoral. E então, desse jeito aqui, né, desse jeito aqui da NK, o IgG, né, desse jeito aqui, o IgG, ele está aumentando a atividade citotóxica da NK. Então, desse jeito, ele aumenta a atividade citotóxica da NK, né? Que é a famosa ADCC. O que é a ADCC? O C de citotoxicidade, o C celular, o D dependente, o A de anticorpo. Então, é a outra função do IgG. Então, aí vem as funções do IgG, né? A neutralização, a opsonização, que facilita a fagocitose, porque o macrófago tem receptor para o IgG. Ele ativa o sistema complemento, porque o IgG, o sistema complemento tem receptor para o IgG. E tem a ADCC, porque as células, né, tem receptor para a porção FC do IgG. E aí, lisa a célula alvo. Entenderam essa questão do anticorpo? Ficou alguma dúvida? Vamos para o exercício da plataforma, gente? Podemos ir para o exercício da plataforma? Sim? Vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Beleza. Vamos lá, então, para os exercícios da plataforma, tá? Então, lá na plataforma, diga. Tô quase infartando com esse aplicativo novo. E o problema é que acontece só comigo isso. Não dá nem para reclamar para ninguém. Quem que tá falando, Elisete? O que aconteceu aí, Elisete? Uai, meu aplicativo ele aguenta 1 hora e meia no máximo de acesso, aí ele trava e cai, desconecta. Aí não aceita eu acessar novamente a reunião de jeito nenhum. Aí desinstalo o aplicativo, instalo novamente, reinicio o celular, eu faço tudo e o trem não aceita. Aí agora com muita eu consegui. E toda aula é assim. Estranho. Pois é, e não dá nem para reclamar para ninguém, porque só acontece comigo, só se eu Pois ganhar é. um celular novo. Tô apelando aqui pro digníssimo para ver. Aproveita o dia dos namorados. Só assim, amor, dia dos namorados. Joga um charme pra ele, assim, ó, e pede um celular novo. É, você vê a cara dele aqui, ele é seu aluno, foi seu aluno também, se você ver a cara dele. Quem que é? Oi? Quem que é? Que já foi meu aluno? Genival, mas acho que foi 2016 ainda, você não vai lembrar, não. Genival? É. Um moreno alto e magro? Olha só, ele mesmo. Menina, ó, eu lembro do povo assim, vocês nem acreditam, eu não esqueço de aluno, não. Lembro de Tá vocês. vendo? Agora ele abriu um sorriso, agora eu acho que o celular vai sair. Eu não esqueço de ninguém, não. Vamos ver se esse celular sai. Mas não preocupa não, Elisete. Esse celular seu também você vai dar conta. Vai dar certo também. Mesmo se não tiver, se não ganhar de presente, que esse aí também vai dar conta, como se diz. Vai na insistência que você consegue. Vamos lá, gente, para a plataforma digital. Vamos lá para o nosso exercício, né? Para a gente fechar essa parte de anticorpo. Vamos lá. Primeira questão. Lembrando, a ordem das questões são diferentes, viu? Então, a plataforma, ela embaralha. Então, a minha primeira questão, às vezes, pode ser diferente da primeira questão de vocês, tá? Mas as questões são as mesmas. Vamos lá. As imunoglobulinas são proteínas circulantes produzidas pelos
vertebrados em resposta à exposição a estruturas não próprias. Verdade, né? São amplamente variáveis e têm a capacidade de reconhecimento e são os mediadores primários da imunidade humoral contra todas as classes de micro-organismos. Sim, né? Anticorpo, resposta imune humoral, imunoglobulina. Qual isótipo de anticorpo representa a principal imunoglobulina do sistema imune adquirido? Essa é fácil, né, gente? Qual que é a principal imunoglobulina? Qual o principal isótipo que nós temos? IG? IgG. IgG, né? Muito bem. Por que não é o IgA? Porque o IgA é só de mucosa. Por que não é o IgM? Porque o IgM, ele é secretado primeiro, mas depois ele diminui, né? E aí o IgG é o principal. O IgG é o duradouro, o IgG é o de memória, o IgG atravessa a placenta. Por que não é o IgD? Porque o IgD é só receptor. Por que não é o IgE? Porque o IgE é só contra euminto e alergia. Então, o nosso principal anticorpo é um anticorpo do tipo IgG. Próxima. Qual das seguintes opções está corretamente pareado? Vamos lá. IgG. O IgG presente em quantidade diminuta no sangue? Mentira! O IgG é o nosso principal anticorpo. Então, o IgG é o que está em maior quantidade, e não em quantidade pequena, né? B. IgA. IgA é o primeiro anticorpo secretado na resposta de células B? Não. Qual que é o primeiro anticorpo que é secretado, gente? IgM. IgM, né? Letra C. O IgG. O IgG é transportado através do epitélio de mucosa? Não, esse é o IgA, né? O IgA que é epitélio de mucosa. D. O IgD fixa o complemento? Não, o IgD é só um receptor de membrana do linfócito B virgem, né? Letra E. IgE, mastócitos e defesa contra euminto. Caso Exatamente. a pessoa pode dar Exatamente. Você vai instalar? Vou instalar agora. O que vocês estão conversando aí, Lisete? Estou escutando a conversa de vocês aí. Vamos para a próxima questão. Foi mal, professora. Próxima questão, gente. Eles colocam quatro afirmativas para vocês falarem se ela está certa ou se ela está errada. Vamos lá. Primeira afirmativa. As imunoglobulinas IgG opsonizam os micro-organismos, facilitando a fagocitose. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, gente? Vocês estão respondendo no chat, né? Verdadeiro. Deixa eu abrir o chat aqui que vocês estão respondendo. Não, então não. Então, primeiro, verdadeiro. IgG opsoniza e facilita a fagocitose. IgM, IgG e IgM ativam o sistema complemento através da via clássica. E os produtos do complemento, promovendo a fagocitose ou a destruição direta dos micro-organismos. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Perfeita essa questão. Tá ótima para pôr essa questão na prova. Gostei dela. Terceira afirmativa. A IgA pode ser encontrada nas secreções das mucosas, tendo como principal função a neutralização de micro-organismos presentes no lúmen dos tratos respiratórios e gastrointestinal. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Perfeita essa questão. Quarta. A IgG materna é transportada ativamente através da placenta e protege o recém-nascido, até que o sistema imunológico do lactente amadureça. Verdadeiro também, né? Última. Alguns plasmócitos secretores de anticorpos migram até a medula óssea e vivem durante anos, continuando a produzir baixos níveis de anticorpo. Essa questão, gente, ela também está verdadeira, tá? Essa é a célula de memória, porque a gente ainda vai falar de resposta imune humoral, e a gente vai falar sobre isso.
A célula de memória, ela não fica circulando. A célula de memória, ela fica guardadinha, esperando a hora de voltar à expansão clonal. Então, ó, todas as alternativas estão corretas. Essa quinta aqui, às vezes vocês ficariam um pouco na dúvida, né? Porque a gente ainda vai falar, na próxima aula a gente vai falar dessa parte aí das células de memória da imunidade humoral, tá? Mas todas estão corretas. Vamos para a próxima. Anticorpos são glicoproteínas compostas de uma unidade básica de 4 cadeias polipeptídicas. Essa unidade consiste em 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. As cadeias polipeptídicas dos diferentes anticorpos variam muito quanto à sequência de aminoácido. E as diferenças nas sequências estão concentradas na região aminoterminal de cada tipo de cadeia, conhecida como região variável. Qual a característica que é apresentada pelos anticorpos em virtude da variabilidade na região aminoterminal? É o que nós falamos na aula de hoje, foi até a pergunta da Alessandra, né? Graças a essa variabilidade, a gente consegue combater vários tipos de micro-organismos. E aí, essa variabilidade é o que a gente chama de especificidade. Para cada antígeno, nós temos um anticorpo diferente, por causa dessa região variável. Então, aí, né, é a especificidade. Próxima e última questão. Como se chamam os fragmentos gerados a partir da ação de proteases vegetais sobre o anticorpo, os quais demonstram as funções efetoras e a de ligação ao antígeno? Vamos lá. Como que chama a porção da função efetora? FC, né? E como que chama a porção que liga ao antígeno? FAB. Então, a resposta é essa, FAB e FC. O epítopo não é, cadeia leve e pesada também não. Dá só essa questão. FAB e FC. Tranquilo, pessoal?